Vocês pegaram os certificados? Sim. Sim. Chegou para vocês direitinho? Chegou. Beleza, porque agora é só imprimir, né? E, enfim, vão valer, por enquanto, estão valendo 2 horas complementares, beleza? Mas a ideia é que eu quero ver se a gente consegue chegar até 3 horas. Valer até 3 horas, tá? Mas aí é uma coisa que eu não dependo lá do pessoal da extensão, né? A faculdade ela tem um lugar onde a gente trabalha com essa questão dos cursos de extensão. Outra questão importante, turma, no dia, é de ontem a 15 dias. Ontem foi 14, né? Então, semana que vem, quarta, é 24, é isso? 7 com 7. Não, ontem foi 13, né? Então, na semana do dia 27, quarta-feira, nós vamos ter a presença de um outro advogado. Aliás, de um advogado agora, tá? Porque o Paulo, vocês viram, a formação dele é em psicologia. Tá? No dia 27, nós vamos ter um advogado formado pela Factus, tá? Um cara que está super bem, prestou concurso na área para trabalhar com justiça restaurativa, e ele assim está trabalhando muito nessa área, e eu quero que a visão que ele traga complemente, né, aquilo que o Paulinho comentou com vocês ontem. Então nós vamos, na verdade, nós vamos ter a presença dele, tá? O nome dele é Christian, e a presença de um juiz, que é o Dr. Osmani. Eles vão trabalhar juntos, nós vamos trabalhar também no Google Meet, não aqui no Zoom. Tá? O Google Meet ele tem alguns outros recursos que favorecem esses encontros. Tá? E aí a gente vai ter uma visão assim, eu creio, que complementando aquilo que o Moratelli conversou com vocês ontem. Inclusive, o Christian foi aluno de formação nos cursos que o Paulinho deu aí Brasil afora. Tá? Só que, como a visão do Christian é a visão do advogado clássico, né? Eles vão caminhar em determinados momentos, eles vão caminhar por praias mais distintas. Então, eu penso que aí a gente fecha esse assunto, né? Com um pouco assim de informações mais correlatas àquilo que vocês vão ver durante o curso de vocês. É um assunto, turma, que está na ordem do dia, viu? Há pouco tempo atrás, na Folha de São Paulo, saiu um artigo de um dos ministros do STF, não me lembro mais qual, antes um pouco aí desses assuntos da pandemia, comentando sobre a questão da justiça restaurativa. Tá certo? Então, vocês agendem aí para o dia 27. Tá bom? Turma, e o que nós vamos fazer de agora até o dia 27? Tá? Nós vamos estudar os filósofos que faltam para a gente completar o curso. Tá? Eu sempre deixo mais ou menos umas 3 semanas de junho, tá? Para a gente poder fazer os estudos nos seminários. Então, eu lembro que no começo do período lá, eu comentei com vocês, a gente via toda a matéria até mais ou menos 10 de junho, por ali, e depois a gente dividia as turmas para fazer os seminários e vocês apresentavam esses trabalhos. Então, eu estou redigindo já algumas normas, algumas regrinhas de como que nós vamos fazer esses seminários. Tá? Porque é possível que vocês trabalhem, ainda que remotamente, vocês podem trabalhar via WhatsApp ou mesmo via Zoom, qualquer pessoa pode ter o Zoom, né? E vocês podem estar se encontrando e apresentando esses seminários aqui por essa ferramenta. Tá? Então, de agora até mais ou menos 10 de junho, nós vamos estar concentrados em terminar os filósofos que faltam, fazer algumas atividades, tá? Para que vocês possam ir, claro, completando a nota de vocês lá. Tá certo?
falando em nota, né, muita gente, muitos alunos, no particular, né, no privado do WhatsApp, levantaram a questão do rendimento, né? Ah, professor, mas as nossas notas talvez não correspondam àquilo que a gente teve de aproveitamento durante essas aulas. Primeiro, eu discordo um pouco, tá? Eu deixei para fazer essa consideração com todo mundo, porque, inclusive, quem quiser falar, fique à vontade, tá? Então, primeiro, eu discordo um pouco, tá? Primeiro porque nós tivemos análises que vocês fizeram, foram muito producentes, muito positivas, tá? Eu me lembro, sobretudo naquele exercício sobre a questão da análise de qual contratualista melhor explicaria esse momento nosso, né, que nós estamos vivendo. Eu acho que nós tivemos muito boas reflexões, tá? Reflexões de quem realmente assim se apropriou dos conceitos básicos, né, e soube defender. Então teve gente que defendeu uma visão hobbesiana, outros defenderam uma visão lockeana, outros uma visão russoniana, e com razão, tá? Então eu fiquei plenamente satisfeito. Então o primeiro aspecto é isso. Eu acho que as pessoas, os alunos, né, vocês conseguiram, dentre todas as dificuldades, né, remando aí dentro desse universo que a gente está tateando, conseguiu responder bastante satisfatoriamente. E uma outra questão, que eu acho que agora a gente tem que pôr foco, não é ficar preocupado exatamente com qual nota. Eu acho que essa não é bem a questão. Tá? A questão é focarmos o manuseio dos conceitos, né? O manuseio dos textos. Tá? Pelo que vocês escreveram, eu percebi que a imensa maioria leu aquele texto sobre o Rousseau. Tá? Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez vocês possam discordar de mim, mas eu acho que foi um rendimento para além do que se nós tivéssemos aulas presenciais, viu? Porque, o que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas pessoas se vendo na condição, né, de dentro de casa, tendo que estudar, né, tendo que ler, tendo que fazer reflexões, falou, bom, é isso que eu vou fazer, né? E eu penso que isso foi cumprido, viu? Sim, eu tenho alguns feedbacks que me permitem dizer isso, tá certo? Mas eu acho que, de todo modo, o que a gente tem que pensar agora não é conferência de nota, não é isso. Tá? É que nós estamos vivendo um momento atípico, ninguém esperava, né? Mas acho que estamos atravessando de uma maneira muito satisfatória, né? Sobretudo depois que nós tivemos aquelas conversas nossas, coisa de um mês atrás, né? E que aí o Gilvan teve uma participação muito legal, porque ele esteve, outros também tiveram, né? Mas o Gilvan, por entender de tecnologia, né? E entender de como se portar dentro desse universo das ferramentas digitais, né? Ele me ajudou muito, abriu perspectivas muito boas. Então, acho que depois daquilo a gente conseguiu alinhar, né? E fazer a coisa funcionar. O que não quer dizer, turma, que os senhores não possam continuar sugerindo coisas, tá? Então, tomando por ideia que hoje é uma espécie de abertura oficial do segundo bimestre, tá? Sintam-se à vontade para sugerir o que vocês bem julgar, tá certo? Inclusive para a gente poder fazer uma reavaliação, né? Como fizemos lá na época dos áudios, né? Se alguém quiser falar aí, gente, é só me interromper, tá bem? Fica bem à vontade. O Mozart, professor. Diga, companheiro. Duas colocações. A primeira, em participante, a pessoa pode levantar a mão. Ó, o Jefferson levantou a mão. Aí fica mais fácil, porque aí você vai ter uma melhor gestão. Com relação ao seminário,
o que eu vejo é o seguinte, tivemos uma experiência com a professora Cláudia em fazer vídeos. Olha, foi um trabalho muito desafiador, porque muitas vezes... Tá conseguindo me escutar? Estou escutando. Porque muitas vezes o vídeo que você faz você não consegue mandar. Aí tem colegas nossos que também têm aparelhos que têm dificuldade para fazer a conexão. Então, a ideia do seminário, quando for fazer alguma apresentação, alguns vão ter extrema dificuldade de usar a plataforma, tanto o Webex quanto o Zoom e até mesmo o do Google, certo? Então, seria alguma coisa para você analisar. Essa é só uma consideração que eu gostaria de colocar. Não, eu, na verdade, estou imaginado... Só um segundo, dona Bárbara, só para dizer e tornar claro o que eu imaginei. Vamos supor que Bárbara, Lopes e Fernanda componham um grupo. Estou conjecturando, né? Eu imaginei que naquele dia, né, cada aluno do seu respectivo local, né, com o conteúdo daquele seminário devidamente dividido entre vocês, cada um apresenta 5 minutos, 8 minutos, cada um fala. No final, a gente abre para considerações. Eu não imaginei assim nada muito complicado, do tipo vocês fazerem vídeos, vocês prepararem nada muito... Digamos que o seminário, tentando tornar mais claro, digamos que o seminário seja sobre Platão. Tá? Então, se temos 4 pessoas no grupo, cada uma se ocupa de um aspecto da filosofia de Platão, e aqui, nesse momento agora, cada um fala 5 minutos, o tempo que for necessário, não nos precisamos nem preocupar. Né? E isso. E depois abrimos para discussão. Entendeu? A pessoa pode ler pequenos trechos que ela achar que ela produz um texto e depois ela lê aqui e explica o que leu. Sabe? Eu tinha imaginado uma coisa assim muito, muito simples, justamente para não complicar. O grupo, que naquele grupo, né, ou todos do grupo, ou se naquele grupo tiver como é o seu caso, né, Gilvan, tem mais facilidade de manusear ferramentas, quiser apresentar alguma coisa diferente, ótimo. Mas eu vou me dar por satisfeito se Bárbara fala 5 minutos, Fred fala 5 minutos aqui, o outro colega e assim por diante. Tá? Essa é a minha questão. Tá bem? Quer falar, dona Bárbara? Tinha alguém que levantou a mão aí? É porque eu não vejo vocês, viu? Eu estou vendo, sim, a maioria eu estou vendo só nomes. Então, se você levantar a mão aí, não adianta que eu não vou te ver. Mas quando levanta a mão, Gessé não, desculpa, Mozart, que quem levantou foi o Jefferson. Você se colocar no modo de participante, você vai ver que lá, quando a pessoa levanta a mão, ela fica azulzinha. Eu levantei só para mostrar. Onde que eu vejo esse? Você entra lá nos participantes, não tem um participante? Isso. Tem um bonequinho participante. Aí as pessoas, elas levantam a mão de forma digital. Eu vi que você levantou a mão aqui, o azulzinho. Legal. Legal. Aí, o que acontece? E aí eu acabei de baixar a mão, porque dessa forma, a pessoa não corre o risco de você não ter a imagem e você não poder lembrar de colocar para que ela participe, entendeu? Muito Só bom, isso. Muito bom, muito bom. Então, o Jefferson havia levantado a mão, é isso, Jefferson? Então, diga aí, meu velho. Depois, dona Bárbara. Ok. Jefferson, querido, você vai falar? Nós estamos ansiosos, Jefferson, para que você fale.
Bom, enquanto você elabora, Jefferson, eu vou perguntar para a dona Bárbara, então, o que ela quer dizer, depois você retoma, tudo bem? Diga, dona Bárbara. Eu ia falar sobre a apresentação dos seminários, que na disciplina de História, com o Antônio, a gente está apresentando os seminários pelo Zoom. E está dando certo, ao meu ver. Ah, legal. Era basicamente o que o senhor falou. Não, a minha intenção é que vocês manuseiem, né, cada grupo o seu filósofo. É claro que com a minha assessoria o tempo todo, né? A qualquer momento vocês podem me chamar para dizer, olha, estamos lendo o texto, estamos com dificuldade e tal. Como faríamos em sala de aula, entendeu? E aqui mesmo no Zoom, de maneira assim, bem informal, muito mais no sentido de deixar que aquela pessoa que tem uma facilidade a mais para explanar, não fique só fazendo prova escrita, sabe? Porque tem muita gente que tem dificuldade, né? A inteligência dela é mais voltada para a questão da oratória, e a gente precisa valorizar isso também, né? No curso de Direito isso é muito importante, né? E num clima assim muito amistoso, ninguém está sendo avaliado, né? E eu tenho para mim que a sala de vocês para isso vai ser muito legal. Vocês são todos muito elegantes e pessoas de bem, né? Então não teremos problema com isso não, tá certo? Mas assim, nós vamos ter oportunidade de estar pensando nisso. Eu quero escrever algumas ideias sobre isso para publicar para vocês e vocês poderem estar entendendo um pouco melhor também. Turma, o nosso próximo filósofo, tá? Esse Zoom aqui, ele tem a questão dos 40 minutos, né? Mas vocês podem voltar, não é isso? Vocês podem reconectar. Não é isso, mestre Gilvan? Positivo, usando o mesmo link. Usando o mesmo link, ótimo. Então tá. Então, se eventualmente cair aí depois a gente reconecta. O próximo filósofo nosso é um filósofo que eu tenho um apreço muito grande, que é um alemão chamado Immanuel Kant, que é um russoniano de marca maior, sabe? Um grande leitor de Rousseau, e há momentos que vocês vão perceber isso muito claramente, vocês vão dizer assim, não, eu estou lendo aqui esse cidadão, eu estou lendo esse Kant, mas, na verdade, eu estou lendo Rousseau. A gente tem essa nítida impressão, e Kant não escondeu isso de ninguém. Tá? Ele foi um grande leitor de Rousseau, e há muito Rousseau no mais original Kant que a gente possa manusear. O que eu quero dizer? Que mesmo quando a gente estiver manuseando conceitos puramente kantianos, como, por exemplo, a ideia de imperativo categórico, a gente vai estar, no fundo, lendo um pouquinho de Rousseau. Tá certo? Por isso que, não sei se vocês perceberam, eu procurei assim ser o mais didático possível quando dei Rousseau, porque de todos esses filósofos que a gente viu até agora, o que você mais tem que dominar as ferramentas do anterior para passar para frente é justamente agora. Tá? Uma vez eu falei isso, me perguntaram, mas até mesmo quando a gente fala de Platão e Sócrates, por exemplo, de Platão e Aristóteles, né, que são três filósofos que estão muito próximos, eu digo para vocês que até mesmo quando a gente vai abordar a filosofia grega, que mantém uma certa unidade, quando a gente vai falar de Kant, você precisa ter muito de Rousseau arquivado no seu HD, porque senão você tem muita dificuldade. Tá certo? Isso tira a originalidade do pensamento de Kant? De modo algum. Tá? Isso tira a originalidade do pensamento, das ideias kantianas? Claro que não. Tá? Mas é preciso ter essa questão aí que eu estou dizendo em mente.
Deixa eu só fazer um break aqui, porque Jefferson, quer falar, meu amigo? Eu não estou ouvindo, velho. Seu microfone está meio embaçado. Professor, ele disse que não está conseguindo conectar o microfone dele, mas quando ele conseguir, ele já fala com o senhor. Ah, tá bom. Quem está falando agora? A Bruna, professor. Bruna. Já esqueceu da minha voz, professor? Não, Bruna. É porque eu não vejo vocês. Eu não vejo a boca de vocês mexendo, né? Eu tenho a sensação de que a voz está vindo aí de algum canto, né? Olha, eu vou pedir, pelo menos no seminário, não vou pedir só no seminário, não. Vou pedir para todos vocês, na próxima vez que nos encontrarmos por aqui, que vocês estejam como está ali a Bárbara, como está ali o Fred, tá? Hoje talvez vocês estejam aí pegos de surpresa, tá frio, né? Mas a pessoa tá vestida aí com seus capotes, então ela não queira se apresentar. Mas as próximas aulas eu quero todo mundo direitinho assim para eu ver. Afinal de contas, eu estou com uma saudade imensa dos senhores, né? Eu tenho muito boas lembranças do nosso mês de fevereiro, viu? Lembranças. Certo? Então, deixa eu voltar aqui. Então, para ilustrar isso que eu estava dizendo sobre a presença de Rousseau em Kant, eu poderia citar, por exemplo, a ideia o conceito de vontade geral, né? Em Rousseau, ele, na verdade, ele é o embrião do que Kant depois vai chamar de imperativo categórico. Tá? Só para a gente já ir assim, desfolhando um pouco a filosofia kantiana, vamos recordar algumas ideias aqui, bem rapidamente. Bom, primeiro, Kant é um filósofo do todo 18. Tá? Ele morre. Né? O que é essa mensagem que apareceu aqui para mim? Vou dar um OK aqui, pronto. Deixa eu ver quantas horas. Faltam 10 minutos para a gente ser desligados desse link aqui. Kant ele vai morrer em 1804, no comecinho do 19. Mas ele é um filósofo, todo ele, do século 18, e ele é o que a gente chama de filósofo iluminista da língua alemã. Tá? Porque o movimento iluminista ele vai sair da França, né, onde ele toma um corpo bastante expressivo, e vai se desdobrar, né, por toda a Europa. Então, na Alemanha, ele é o representante dessa vertente iluminista, tá certo? Na Inglaterra, por exemplo, nós temos David Hume. Quem leu o texto lá do Rousseau vai lembrar que quando Rousseau começa a ficar com a vida muito complicada na França, David Hume o leva para ficar com ele uns tempos na Inglaterra, né? Mas os dois se desentendem muito rápido e o Rousseau volta. Mas esse David Hume, que foi citado meio que correndo lá em Rousseau, ele é um representante das ideias iluministas na Inglaterra, tá certo? Então, bom, e o que pregava em linhas muito rápidas esse iluminismo? Ora, em primeiro lugar, que hoje, segundo o iluminismo, é um dia melhor do que ontem, porque eu sei hoje coisas que ontem eu não sabia. Eu adquiri conhecimentos hoje, tá, que eu não possuía ontem e que faz do hoje um dia, portanto, melhor do que ontem. Amanhã, segundo os iluministas, será um dia melhor do que hoje, porque saberei amanhã coisas que hoje eu não sei. Então, os iluministas eles são uns ardorosos defensores da ideia de progresso, sobretudo da ideia de progresso científico, tá certo? Os senhores, bom, posto isto, os senhores se recordarão que o Rousseau ele vai ser uma voz um tanto quanto dissidente dentro desse contexto, né? Porque o Rousseau vai dizer assim, não sei,
muitos que se dizem altamente intelectualizados podem, na verdade, estar usando dessa intelectualidade para esconder uma pessoa de formação moral com desvios, né? Uma formação moral pouco sólida, né? O indivíduo pode fazer uso dessa ideia de ciência, de progresso, para, no fundo, esconder seus defeitos, né? E Kant, ele vai ficar muito preocupado com essa advertência que Rousseau vai fazer. Kant vai ficar extremamente marcado na sua vida toda por pensar uma moral que também venha antes de qualquer outra formação a que o homem se destina. Então, o que vale a dizer? Que Kant vai defender que, se você é advogado, antes de tudo, você deve ser um advogado com uma forte, sólida formação moral. Se você é médico, idem. Se você é professor, idem. Tá? Então, em Kant, tem uma brincadeira que um professor meu em Uberlândia fazia. Ele dizia assim: um kantiano, quando se apresenta, antes de dizer quem ele é, ele diz assim: eu sou uma pessoa de princípios morais que me tornei professor. Eu sou uma pessoa de sólidos princípios morais que me tornei médico, e assim por diante. Tá? Porque qualquer formação intelectual, ela se curva para a formação dessa moralidade. Não é? E por que Kant está preocupado com isso? Porque Kant, senhores, isso para os advogados é fundamental, Kant é fundador de um negócio chamado deontologia. Deonto, tá? Com D, D-O-O-N-T-O. Deonto. Certo? Deixa eu ver se eu abro o chat aqui e consigo escrever isso para vocês. Aqui, eu estou conseguindo. Deonto. Deonto, assim como eu pus no chat, significa dever. Uma palavrinha grega para dever. Logia é estudo. Então, deontologia, no fundo, é a ciência, é a parte da filosofia que vai debruçar-se sobre as questões do dever. Não é? E para Kant, o dever vai assumir o principal motor de qualquer formação ética e moral. Você não deve se perguntar outra coisa senão aquilo que você deve fazer. Em qualquer situação a que você for exposto, você deve se perguntar: como devo agir? E esse dever, senhores, ele não é algo que eu barganho. Aqui nós temos uma questão kantiana muito bacana. Esse dever, ele não é algo com que eu negocio. Eu cumpro. Por isso que, para Kant, o dever moral, ele é um imperativo. Aquilo que me faz cumprir. Tá? É muito legal, porque nos despachos mais antigos dos juízes, hoje isso deu uma moderada, né? Mas nos despachos mais antigos dos juízes, ele deliberava, falava tudo que ele queria falar, né? Tudo que ele queria que fosse respeitado, né? Num litígio qualquer, e no final ele punha assim: cumpra-se. Tá? Isso é de feições kantianas. Cumpra-se. Não quero saber, eu não quero. Você pode recorrer depois. Tá? Mas aí, para isso, você vai ter que seguir todo o ritual processual, né? Todo o rito processual para poder fazer esse recurso. Tá? Até o recurso ser impetrado, analisado, cumpra-se. Porque é como se fosse um dever das partes. Tá? Esse cumpra-se,
Tá? Vocês vão manusear documentos e vão encontrar isso com muita frequência na vida jurídica de vocês. Tá? Ele é de sabor kantiano. Tá? Turma, aqui vai ficar faltando, no meu aqui, está faltando 1 minuto, 2 para esse link cair. Os senhores voltem, tá bom? E esse cumpra-se, ele é esse imperativo, esse dever, que não tem poder de barganha. Ora, ele é muito similar à ideia de vontade geral lá do Kant, do Rousseau, tá? Que é exatamente isso. A vontade geral, que é o reflexo do maior desenvolvimento da liberdade, né? A liberdade, em sua plenitude, ela se dá por intermédio da vontade geral. Ora, é algo, segundo Rousseau, com o qual eu não barganho. Tá? Eu não barganho, senhores, com as minhas obrigações eleitorais. Alguém aqui foi consultado se concorda ou não com o voto obrigatório? Ninguém. Velho, deu a época de você tirar título de eleitor? Vai lá e tira e ponto final. Ah, não tirou? Não, gostosão. Você não quis tirar? Não. Bom, a você o que está previsto na lei. Se você não votou, o que está previsto na lei. Entendeu? Isso é um imperativo. Entende a ideia? Então, em Kant, nós vamos ver que a norma jurídica é, por excelência, a manifestação maior da ideia de imperativo. É um exemplo. Eu posso dar como exemplo de um imperativo a norma jurídica. Ah, eu discordo, eu não quero votar. Não é? Neguinho, não tem que discordar. Entende isso, turma? Eu, Mozart Lacerda Filho, quanto pessoa, eu discordo. Nós devíamos ter o direito de ir às urnas ou não. Bom, mas... Tá? Em sociologia jurídica, a gente estuda um sujeito chamado Émile Durkheim, é um francês. Esse cara vai dizer, em um linguajar sociológico, que a ação jurídica ela é exterior e ela é coercitiva. Ela acontece fora da mente dos indivíduos e ela exerce poder de coação. É o voto obrigatório. Tá? Porque você imagina, se nós não tivermos essas balizas jurídicas e deixasse para que a população decidisse se nós íamos ter ou não ter eleição. Onde é que nós iríamos chegar com isso? Em lugar nenhum. Tá? Imagina que, olha, por mais absurdo, eu vou dar um exemplo assim tão banal, que está me dando uma saudade danada de ir para o cinema, né? A gente não está saindo para nada. Você imagina, depois que a pandemia passar, se não tiver hora para ir para o cinema. Imagina isso, uma regra tão besta, tão banal, mas ela organiza a nossa vida coletiva. O cinema, aquele filme que você quer ver, começa X hora. Termina X hora, porque você pode marcar um compromisso depois. Tá? Você imagina se nós não tivéssemos essas referências sociais, o que seria a nossa vida coletiva? Se você quiser pensar em termos mais rápidos, né, só para a gente poder dar exemplo, veja, nós estamos falando de regras que expressam a vontade geral. O cinema não pode ser o do Fred, não pode ser o da Bárbara, não pode ser o do Gilvan, não pode ser o do João, não pode ser o da Fernanda, não pode ser o meu. Bom, pode ser na minha casa. Mas aí, nós não estamos falando de uma regra, de uma norma. Né? O meu não, o meu aqui, o de vocês, aí começa, né, a hora que quiser. Né? Aliás, senhores, vou escrever aqui no chat. Tem na Netflix, viu? Um Contratempo. Não, alguém viu? Alguém assistiu esse filme espanhol? Putz, grila, que filme doido. E tem tudo a ver com os senhores, viu? É um filme sobre
questões jurídicas. Assistam Um Contratempo. Assiste hoje, viu? Amanhã você está levantando 10 horas da manhã mesmo? Então, né? Eu não. Tô brincando, eu sei que não. Ao contrário, nós nunca trabalhamos tanto, né, turma? Fala Verdade. sério, pela madrugada. Olha, vou falar para vocês, viu? Trabalhando feito doido. Tá? Mas assistam esse filme aí, chama Um Contratempo. Né? Mas veja, aí você vai assistir no horário que você quiser. A pipoca é de doce. Ah, não. Se você chegar lá no cinema do shopping e tiver acabado a pipoca de doce, se você quiser na hora, você vai ter que esperar alguém lá fazer. E se acabou o milho, não vai ter. Porque a vida coletiva, ela é feita de normas, regras, que se impõem ao indivíduo. Agora, o que Kant está dizendo, o que Kant vai abordar, é que tem determinados momentos da nossa vida com os quais não há escolha. Exemplo, falar a verdade. Falar a verdade é um dever. Tá? É um dever. A gente está vendo, vocês devem estar acompanhando aí, a celeuma, né, do inquérito que foi aberto para apurar, né, afinal de contas, toda essa bagunça aí, Sérgio Moro versus, né, o presidente Bolsonaro. Né? Você vê que pandemia doida, né? A gente saiu da pandemia com os dois amiguinhos, né? Jogando beijinhos um para o outro, e durante a quarentena os dois viraram inimigos de morte. Né? Nós estamos assistindo coisas muito interessantes aí no mundo político. Hein? E aí agora está tendo que ir lá depor. Né? E aí as pessoas estão dizendo assim, tem que falar a verdade. O fundamento jurídico que diz que o indivíduo em depoimento não pode mentir, é um fundamento kantiano. Tá? Por que você não pode mentir? Você não pode mentir porque falar a verdade num depoimento ou falar a verdade em determinadas circunstâncias, né, como o médico, por exemplo, ao dar um diagnóstico, né, ele tem que falar a verdade. É isso? Ele não pode mentir para o paciente. É isso? Você, como advogado, ao receber o seu cliente, a pessoa que te procura, você não pode mentir para ele. Tá? É claro que vocês podem analisar propostas, podem analisar meios de elaborar uma ação, mas não pode ser com base na falta da verdade. O médico, lógico, que ele pode tomar cuidado ao dizer ao paciente o que o paciente tem. Tá? Um senhor com 90 anos e descobre uma doença terminal, claro que você não precisa dizer isso com todas as letras para essa pessoa, mas você não pode mentir. Você não pode dizer que ele não tem nada. Entendeu? Você pode chamar a família, né? Ter um procedimento amoroso, né? Cuidadoso ao dar essa notícia, mas mentir não. Não é isso? Então, Kant vai dizer que falar a verdade sobre determinados momentos é um dever. É uma ação deontológica. E quando ele faz isso, turma, ele vai separar o que é um dever daquilo que é uma escolha. Porque quando eu tenho escolhas, eu posso muitas vezes optar por determinados caminhos, inclusive antagônicos. Tá? Eu posso optar, depois da pandemia, se quero ou não quero viajar, se quero ou não quero comprar algo que me deu vontade. Isso eu tenho o poder de escolher entre o sim e o não, né? Que são duas escolhas absolutamente antagônicas. Quando eu estou no campo da escolha, eu estou no campo do poder. Eu posso fazer. Quando eu estou no campo
do dever, eu tenho que fazer. Entendeu essa ideia? Eu brinco muito, tem um exemplo que eu gosto de dar, né, que os senhores, claro, já vão perceber do que eu estou falando, né? Mas eu gosto muito de falar assim, eu posso jogar pela janela o presente que eu ganhei de Natal do meu pai, da minha mãe, de um ente querido? Mas eu posso. Eu posso fazer isso. Porque para fazer isso, tá, eu tô me limitando. Quando eu digo que eu posso, eu estou me limitando às questões ter o presente na minha mão. Concorda? Para eu jogar esse presente pela janela, a primeira coisa, tem que ter ele na minha mão. Bom, tudo bem? Se eu não tiver com ele na minha mão, não posso fazer. Tem que ter janela na minha casa. Olha, parece meio maluco, mas se eu quero jogar pela janela, condição sine qua non que minha casa tenha janela. Ali em Pratinha, quando a gente vai para a Serra da Canastra, tem uma cidade aqui em Pratinha, Medeiros, depois de Pratinha, a casa da mulher lá não tinha janela. Ela foi lá e pintou 2 janelas, tem até foto disso. Uma vez eu passei lá na porta, a moça não tinha janela na fachada da casa, um cidadão foi lá e pintou 2 janelas. Né? Essa moça, por exemplo, se ela tivesse que jogar esse presente pela janela da sala, ela não poderia, não tem janela lá. Né? Então, o campo do poder é o campo que reúne as condições físicas para eu fazer. Né? Agora, eu pergunto para os senhores, posso fazer isso? Ué, posso. Poder eu posso. Agora, quando eu desloco a ideia do posso jogar o presente pela janela para devo jogar o presente pela janela, aí eu subi um degrau. Percebe? Aí eu subi um patamar. Aí eu não estou mais no campo das condições físicas, meramente físicas, janela, presente, mão. Né? Eu estou agora no campo da ética. Estou no campo da moral agora. Se devo fazer. E essa consciência do dever é que, segundo Kant, vai formar o verdadeiro homem. O homem com sólida formação moral. Esse homem que Rousseau o chamou a atenção. Rousseau, quando vai dizer de um homem que acredita na ciência, mas antes de acreditar na ciência, deve acreditar na formação moral, né? Deve acreditar numa vida de liberdade. Quando Rousseau faz isso, chama a atenção para esse tipo de homem, eis então a advertência, né, que ele vai fazer para Kant. E aí nasce Kant. Então Kant é um filósofo que vai se ocupar durante toda a vida, não casou, tá? Não teve família teve pai e mãe, né? Mas não constituiu família, foi professor na universidade em Königsberg, onde ele estudou e depois imediatamente vira professor. Tá? Homem extremamente metódico. A população acertava o relógio de pulso às 15 horas, quando Kant saía para dar o seu passeio pelo jardim. Porque ele saía todos os dias às 15 horas. Né? Claro que tem um pouco de folclore nisso aqui, mas é para dar a noção de um homem absolutamente dedicado à filosofia e dedicado às suas aulas. Né? E a filosofia kantiana, portanto, ela vai nascer a partir dessa ideia de que nós devemos formar esse novo homem. Tá? Mas formar um novo homem implica em formar um novo reticências, em formar um novo tudo. Tá? E o nome que Kant deu para essa ideia de reforma foi
crítica. Ele vai usar esse termo, crítica. Por isso que nós vamos ter 3 grandes críticas que Kant vai escrever. Crítica da razão prática. Primeiro, crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica da metafísica dos costumes. Tá? São as críticas, por isso que quando a gente está lendo Kant, o autor do artigo, o comentador, fala assim, na crítica da razão prática. O que significa isso? Na obra que Kant escreveu, chamado Crítica da Razão Prática. E o que é a crítica? É exatamente esse reavaliar, não é? de todas essas condições, tá? De todos esses parâmetros do que é ser um homem baseado na deontologia, o que é ser um homem baseado na ética da ciência, o que é ser um homem baseado nesses novos princípios que o iluminismo vai inaugurar, não é? E que Kant vai ser, então, porta-voz lá na Alemanha. Tá certo? Turma, olha que engraçado, o nosso link não caiu, que bom, né? E eu vou me dar por feliz aqui, tá? Porque eu queria fazer esses contrapontos com vocês. Primeiro, se vocês... Um segundinho, dona Bárbara. Se vocês tiverem colocações a fazer sobre a palestra, por favor, fiquem à vontade, podem me fazer lá no privado, né? Queria convidar vocês para o encontro com o Christian e o Dr. Osmani, o Dr. Christian e o Dr. Osmani, o Osmani, o juiz, né? Queria combinar com vocês a questão do seminário, alertá-los para isso e dizer que nós vamos estudar Kant. Então, deu para fazer tudo que eu estava imaginando. Diga, dona Bárbara, diga aí. É razão prática e... Eu vou escrever aqui no chat, tá? Para vocês, ó. Crítica da razão pura. Crítica da razão prática e crítica da metafísica dos costumes. São as 3 críticas, tá certo? E aí eu vou fazer um voo panorâmico por elas, tranquilo, nós vamos manusear uns textos, tá certo? Mas hoje eu queria fazer esse introito para aí vocês já irem conectando as ideias.